Eu converso muito com psicólogos e psicólogas, e com frequência eu ouço alguns comentários assim: Ana Silvia, a minha carreira está estagnada como psicóloga. Eu quero ir além da clínica, eu quero começar a trabalhar com empresas, porque eu vejo que tem muitas oportunidades nas empresas, mas eu não estou sabendo como chegar nas empresas, eu não estou sabendo como elaborar uma proposta para as empresas, como precificar meu serviço, como me posicionar numa empresa, porque eu trabalho na clínica, eu ouço isso com muita frequência, né? Então, assim, é importante a gente falar desse tema. Também eu ouço com muita frequência, né? Colegas psicólogas e psicólogos dizerem assim: Ana Silvia, eu estou sendo remunerada em R$ 30 a hora. Eu ganho R$ 30 a hora, eu ganho por mês em torno de 2 salários mínimos, isso é muito pouco para eu pagar as minhas despesas, mas eu não quero sair da psicologia, eu me formei, eu me dediquei, eu tenho um ideal, eu amo trabalhar na psicologia, né? E muitas vezes, eu não sei por quê, se é por preconceito, falta de informação, o psicólogo e a psicóloga deixa de atuar numa área que é uma das áreas mais rentáveis da psicologia, que é a consultoria organizacional. Se não fosse assim, eu não estaria 22 anos na consultoria, né? E fica se apegando, às vezes, fica nessa dificuldade, né? Fica enfrentando obstáculos que poderiam ser superados, né? Entrando numa área onde nós temos muitas demandas, principalmente em duas áreas, que são as duas áreas que eu atuo, que são desenvolvimento humano e organizacional e saúde mental no trabalho. Eu trabalho com saúde mental no trabalho desde 2018, quando eu defendi a minha dissertação do mestrado aqui na UTF-PR. Eu estou em Curitiba, no Paraná, e fiz o meu mestrado na UTF-PR. Naquela época, era uma heresia falar de saúde mental no trabalho. Eu lembro que até para colegas psicólogas, quando eu falava em prazer e sofrimento no trabalho, era como se eu estivesse falando um absurdo. Como que você vai falar sobre isso, né? Mas hoje as demandas estão aí. E não sei se você sabe, mas no dia 27 já foi sancionada a lei, né? Que é aquele projeto de lei onde as empresas agora vão receber um certificado, né, por promoverem a saúde mental no trabalho. E esse certificado que vai ser emitido pelo governo federal vai abrir portas para as empresas, vai fortalecer a imagem das empresas. Por quê? Porque cada vez mais, infelizmente, o número de adoecimento mental relacionado ao trabalho cresce. De 2022 para 2023, cresceu em 38%. Afastamentos pelo INSS ligados a distúrbios mentais e comportamentais relacionados ao trabalho, tendo como causa o trabalho. 38% de 2022 a 2023. Então, a gente precisa falar desse tema aqui com você. E veja só, assédios moral no trabalho, que é um tema tabu. As empresas agora estão aprendendo a deixar de ser tabu e começar a falar nesse tema, que infelizmente durante muito tempo, né, as pesquisas mostravam quanto que tinham ambientes violentos, né, porque o assédio é um tipo de violência relacionado ao trabalho, tanto moral quanto sexual, mas as empresas não tocavam sobre isso. Quando vem legislação começa a pressionar, os trabalhadores começam a ficar mais conscientes, mais bem informados do que é assédio, o que não é assédio, eles começam a se posicionar. Para você ter uma ideia, em 2020, então está aí nesses últimos 3 anos, né? Está valendo ainda essa informação. O Tribunal Superior do Trabalho, veja, Tribunal Superior do Trabalho, registrou 63.685 ações trabalhistas por motivo de assédios. Eu vou repetir o número para você não achar que você está enganada. 63.685 ações trabalhistas em 2020 por motivos de assédios. Esse é um número
do Tribunal Superior do Trabalho. Se você entrar na internet, você vai confirmar essa informação. Então, assim, não são dados que eu estou trazendo para você de achismo. 38% que cresceu o número de afastamentos pelo INSS, né, por motivo de distúrbios comportamentais, de 2022 para 2023, é uma informação do INSS, do Ministério do Trabalho. Então, muitas oportunidades. E as empresas estão vendo assim, ou elas trabalham com prevenção, ou então elas vão ficar na mão. Então, nós temos aí as empresas precisando se atualizar, precisando cada vez mais manter os seus funcionários com desenvolvimento, com treinamento e também agora com saúde mental no trabalho. Então, essas são as duas áreas que eu trabalho, saúde mental no trabalho, desenvolvimento humano e organizacional. E aí eu compartilho com você a minha experiência, o método que eu desenvolvi nesses 22 anos de consultoria e que tem ajudado muitas psicólogas e psicólogos a fazerem 10 mil reais por mês, iniciando na consultoria para empresas. E se você for no projeto Psicóloga nas Empresas, eu vou te provar que isso é possível. Né? Porque às vezes fica aquela história assim, ai, papo de internet, ai, mais uma aí que está falando. Gente, vocês talvez não me conheçam, muitos não me conhecem, mas aquilo que eu falo, eu costumo trazer provas, eu costumo trazer dados para vocês verem que eu estou falando com base numa informação consistente. E lá no projeto Psicóloga nas Empresas, você vai ver isso, você vai ter a oportunidade de ver o quanto que sim é possível fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria para empresas. Quando a gente fala em consultoria, eu vejo que ainda existe algumas dúvidas em relação a algumas colegas e colegas psicólogos e psicólogas, né? Assim, mas o que é consultoria, né? Por exemplo, em saúde mental no trabalho, eu faço plantão psicológico, eu trabalho com psicoterapia em empresa, então eu estou dando consultoria? Não, tá? Então já vamos dizer o que não é. Plantão psicológico, psicoterapia individual, grupo terapêutico, terapia em grupo, dentro, né, de saúde mental, não é consultoria, ok? São metodologias da psicologia clínica. E eu acho tão interessante que quando eu falo isso, querendo informar as colegas psicólogas para elas não passarem vergonha junto com a RH, né? Porque já pensou chegar no RH, falar que faz saúde mental no trabalho e oferecer psicoterapia? Os RHs estão bem informados, né? Algumas se sentem meio que ofendidas, como se eu estivesse falando uma ofensa. Não, gente, eu não estou desqualificando o trabalho da psicoterapia, nem do plantão psicológico, nem do grupo terapêutico, e muito menos da terapia em grupo. Eu só estou te informando que essas metodologias, que são extremamente importantes, elas são da psicologia clínica. Quando nós trabalhamos com consultoria, nós vamos trabalhar com a psicologia do trabalho, isso quando a gente trabalha com saúde mental no trabalho. Se você vai trabalhar com treinamento, desenvolvimento, palestras, né? O foco é desenvolvimento humano e organizacional, então você vai ter como referência a psicologia organizacional.